Graça e paz. Eu quero te perguntar, você crê que os dons espirituais continuam ou você crê que esses dons cessaram? E mais ainda, esses dons espirituais podem ser restaurados? É a partir dessas perguntas que nós vamos fazer esse vídeo agora. Esse é o seu canal Cristo em Voz, eu sou Cláudio e nesse momento vamos ao vídeo para responder tais perguntas. Agora nós vamos falar sobre o restauracionismo. Restauracionismo, ou como também conhecido como primitivismo cristão, é a postura histórico-teológica presente em algumas denominações. Denominações religiosas, essas que creem que o cristianismo histórico apostatou ou se afastou em algum ponto da sua existência, sendo necessário restaurar o cristianismo primitivo da era apostólica. Esse grupo, ele insiste que o cristianismo, como se apostatou ou como se afastou do princípio básico, do propósito básico do cristianismo no primeiro século, eles agora trabalham para restaurar o cristianismo de forma que esses milagres, esses sinais, as curas e falar em línguas ou dom de línguas devem ser restaurados ao princípio como no início da era apostólica. Então nós vemos o primeiro grupo que é o continuismo. Eles dizem que esses dons continuam, que nunca cessaram. O restauracionismo, ele já tem uma crítica ou uma visão de que esses dons cessaram por algum instante, ou pelo menos não funcionaram como devia funcionar, ou não está funcionando como devia funcionar, e por isso eles querem restaurar. O nosso próximo passo agora vai ser falar do cessacionismo. Então, sobre o cessacionismo, temos que continuar ainda explicando, talvez de alguma forma técnica, para depois a gente poder citar textos bíblicos e podemos elucidar bem esse assunto. O cessacionismo é a visão cristã no qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, esses dons eles cessaram ou deixaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Ou seja, cessaram. Cessacionistas, eles podem ser divididos também em vários níveis. Existem cessacionistas que são mais radicais, que eles não aceitam, por exemplo, o dom de curas na igreja moderna. Já outros cessacionistas, eles defendem a tese de que o dom de profecia cessou na boca de profetas humanos, sendo restrita a manifestação da profecia escrita na Bíblia Sagrada somente. Profecia somente da Bíblia Sagrada. É unânime entre os cessacionistas que o dom de língua, nos moldes do falar em línguas, ou seja, sejam as línguas estranhas, conhecidas como xenoglossia, ou indecifráveis como a glossolalia, se encerrou nos tempos apostólicos. Entendo os cessacionistas que tais e restritos dons, eles serviram a um propósito somente, a fundação da igreja primitiva. Em momento que os apóstolos teriam que cumprir o ide sem possuírem qualquer qualificação de doutores ou mestres. Segundo os cessacionistas, segundo eles, o encerramento do livro teria tornado desnecessária a existência dos dons espirituais e de profecias. Por outro lado, propoentes como John MacArthur, por exemplo, pastor e teólogo americano, ele ressalta que os cessacionistas creem plenamente em milagres e curas e todo tipo de maravilhas. Creem em sinais, mas estes operados diretamente por Deus na sua soberania, no seu tempo, de acordo com seu desígnio e propósito. Já a visão cessacionista, ela é bastante difundida entre teólogos reformados, fundamentalistas e bíblicos. Entre teólogos e pastores mais conhecidos estão Richard Goffin, John MacArthur, Daniel Wallace. No Brasil temos vários cessacionistas, mas eu vou citar para vocês, por exemplo, o Augusto Nicodemos, que está entre os cessacionistas brasileiros e atua geralmente no Brasil. O que é o continuismo? Quais são os grupos que seguem o continuismo? E por que ainda talvez algumas pessoas seguem o continuismo? Continuismo é a cosmovisão
teológica cristã acerca da continuidade dos chamados dons do Espírito Santo. Visão essa mais comum entre os cristãos pentecostais, entre cristãos carismáticos e entre aqueles que são neopentecostais. Os continuistas creem que todos os dons do Espírito Santo e que foram manifestos no período da igreja primitiva, eles continuam existindo e são necessários à igreja. A visão continuista se opõe assim, então, ao cessacionismo, que é a visão de cessação de alguns destes dons a partir do século III, ou do fechamento do cânon bíblico. Então, o continuismo se opõe ao cessacionismo, tem alguma ligação de alguma forma, é um outro lado do restauracionismo, se opondo ao cessacionismo, que é a teologia que vai ensinar que os dons cessaram, e está entre esses grupos. O porquê ainda algumas pessoas creem, aceitam o continuismo como uma doutrina teológica, é porque os grupos carismáticos e neopentecostais, que se vive mais no sentido de buscando experiências espirituais, emoções, ou mesmo eles insistem mais de uma experiência, até às vezes até além das escrituras. Por isso é que existe ainda esses grupos. Eu não mencionei no último momento, mas eu vou mencionar agora, que nesses movimentos restauracionistas ou continuistas, existem alguns movimentos primitivistas que incluem alguns grupos, russitas ou anabatistas, tem um grupo chamado landmarquistas, valdenses, e no contexto da reforma radical, até mesmo os puritanos, alguns puritanos acabaram se tornando restauracionistas ou continuistas. Outros movimentos como adventismo, mormonismo, ciência cristã, espiritismo, testemunha de Jeová, todos esses grupos que são oriundos de alguma maneira estudantes da Bíblia, procuram restabelecer uma igreja visível e restaurada conforme os princípios bíblicos, isso de acordo com a visão deles. Embora a presença do restauracionismo seja prevalecente no meio, talvez poderia dizer protestante, ou no meio desses grupos que se dizem evangélicos, existem também instâncias da Igreja Católica que tem também o restauracionismo, a igreja chamada Vetero-Católico ou Sede-Vacantismo. Esses grupos ainda insistem que eles são restauracionistas ou continuistas.